Eu nunca li nenhum quadrinho de esporte, nenhum mangá de esporte, porque eu achava que poderia ficar um pouco preso, sabe? Não conseguia capturar aquela velocidade que tem no esporte mesmo, aquela dinâmica. Mas, cara, eu tava totalmente errado, porque eu comecei a ler isso aqui, Slam Dunk, e, mano, impressionei demais. Então vamos lá, Slam Dunk, que é um mangá, foi produzido no Japão lá na década de 90, e a gente acompanha esse carinha... Eita! A gente acompanha esse carinha aqui, o Sakuragi, que é o protagonista, né? E ele é um perdedor total. Tipo, ele tem os amigos dele lá que são de uma gangue, que estão ali com ele a todo momento. Só que ele é um perdedor porque ele não consegue em nenhum momento namorar as meninas que ele quer. Ele sempre dá diversas cantadas nas meninas e sempre toma fora. E os amigos dele ficam zoando ele por isso, sabe? E às vezes as meninas até falam que preferem, eu gosto do cara lá do basquete, eu gosto de algum esportista e tal. E ele sempre fica com essa raiva de pessoas que praticam esporte por causa disso, sabe? E ele também é um valentão, então ele bate em todo mundo, ele é muito forte com essa gangue que ele tem. Todo mundo meio que tem medo dele, sabe? E aí que acontece que ele tá passando do ensino fundamental pro ensino médio agora, como se fosse assim aqui no Brasil, só que lá no Japão que tem uns nomes um pouco diferentes. E aí que ele é um calouro, né, agora. E ele acaba conhecendo uma menina que é a Haruko, e essa menina, ela gosta muito de basquete, só que diferente das outras, ela não simplesmente dá um fora nele, até porque ele nem teve chance de tentar dar uma cantada nela. Ela fala que ele tem potencial para jogar basquete. E aí que começa toda essa jornada. E esse mangazinho aqui, ele tem 24 volumes. Eu, tava acompanhando ele já há algum tempo, consegui completar, só que eu resolvi que ia começar a ler só quando eu terminasse. Então, para não ficar um vídeo só, então 24 vídeos, eu decidi dividir em 3 vídeos de 8 volumes, para assim eu poder falar um pouquinho mais aprofundado, mas também sem fazer um monte de vídeo, sabe? Então eu já li, ó, vou mostrar para vocês. Eu já li até o volume 8. Olha como fica bonitão. Então, trabalho bom aí da Panini, realmente de trazer esse mangá aqui pro Brasil, que estava fora de catálogo há muito tempo. Lá no começo dos anos 2000 estava saindo pela Conrad, eles inclusive terminaram, só que eram por volumes que são do formato tradicional do Japão. Então, ao invés de 24 volumes, ele tinha 32 volumes, ou 31, se não me engano. Vou colocar aqui quantos volumes eram. Que agora, como eu falei, são 24 volumes, né? Com mais páginas do que o padrão. E, cara, a única ressalva que eu tenho pra fazer é a seguinte. Eu parei aqui no 8 e eu já vim correndo gravar o vídeo, porque eu queria saber logo o que vai acontecer, porque parou no meio de uma partida, cara. E agora, eu falei, não vou ler pra poder não acabar me aprofundando mais nos outros volumes e ficar nesses 8 mesmo. Então, eu li até o 8, já vim correndo gravar pra poder continuar a leitura, sabe? Então, vamos falar um pouco mais da história. A gente vai acompanhando o Sakuragi, né, como eu já disse, e a gente vai acompanhando também outros personagens que são do time do Sakuragi, que é o Shouhoku. E o que acontece? Cada colégio tem um time, e aí eles vão disputar o que é chamado de campeonato intercolegial, que são os colégios ali da província, que é como se fosse o estado, como se fosse o país do Japão, só que dividido, ao invés de estados, são províncias. E aí o Sakuragi tá ali junto com outros protagonistas que a gente vai conhecendo cada um deles no decorrer dos volumes. E isso que é muito bom, cara, porque a gente pega empatia por cada um. Por exemplo, tem o Akagi, que é o cara que vive basquete, ele tá com basquete o tempo todo na cabeça dele, ele já tá no 3º ano do ensino médio, então é o último ano dele e é a última chance que ele tem de ganhar o campeonato propriamente, sabe? Então ele nunca nem conseguiu passar dessa fase de intercolegial, porque quem se classifica para o intercolegial, que são apenas 2 equipes, vão para o campeonato nacional. E é o sonho dele, cara, conseguir isso. E a gente vê na vontade dele que ele tem ao mesmo tempo essa garra, essa ânsia de querer conquistar isso, mas também tem esse medo de não conseguir, sabe? De ter jogado esses anos todos fora. E além dele também tem o Rukawa, que é um novato do 1º ano, assim como o Sakuragi, só que ele é um prodígio. Ele saiu do ensino fundamental como um dos melhores e é um jogador que todo mundo estava ansioso para que ele chegasse no time, sabe? E assim que ele chega, todo mundo fica embasbacado, porque ele joga muito, mas muito bem. Todo mundo fica impressionado com o quanto ele tem de habilidade. E o Sakuragi, ele tem inveja dele, porque a menina que ele gosta, ela vive falando do Rukawa, que ela ama o Rukawa, que ele é lindo, que ele joga demais.
Então ele meio que cria uma rixa com o Rukawa, só que o Rukawa nem dá bola pra ele, porque o Sakuragi tá aprendendo agora, ele não sabe nada de basquete. A gente acompanha esses 3 personagens junto com o Koguri, que também é um outro jogador que tá desde o começo no 3º ano. Ele usa óculos e ele tá lá junto com o Akagi por muito tempo. Ele conhece o Akagi muito bem e conhece o time, toda a estrutura do time muito bem. E aí que eles vão para um amistoso junto com o técnico deles, que, cara, só o técnico é um personagem à parte, que é o Anzai. E ele é tipo um cara de poucas palavras, sabe? Ele fala só o necessário, ele é manso, muito quieto e tipo dá as instruções que as pessoas precisam ouvir naquele momento. Às vezes você fica ansioso. Eu muitas vezes fiquei no decorrer desses 8 volumes pensando, pô, cara, você podia falar mais, você podia instigar o time, você podia motivar, só que ele não faz nada disso. Ele chama quando é necessário, ele fala quando é necessário, ele usa as palavras com calma e com sabedoria. E isso dá um contraste com o Sakuragi, porque ele é todo enérgico, todo elétrico. E isso gera momentos muito, muito engraçados. Porque ao mesmo tempo que os outros jogadores têm muito respeito pelo técnico, ele não tem nenhum. Ele zoa com ele, e ele daquele jeito todo manso, sabe? Ele continuando zoando, implicando, gritando. Pode até só como desrespeito, mas você vai vendo que na realidade o Sakuragi ele tem respeito pelo técnico. Só que ele se sente à vontade com ele, sabe? De falar como se fosse com qualquer outra pessoa. Enquanto os outros veem ele mais como uma pessoa sábia. E o fato também do Sakuragi, ele ser uma pessoa que não sabe nada de basquete, isso é bom pra gente, porque a gente vai conhecendo vários termos e várias jogadas do basquete através dele. Porque você pode pensar, pô, não vou gostar porque eu não conheço nada de basquete. Eu também não conheço muito de basquete, sabe? E várias regras eu comecei a entender a partir do que ele foi aprendendo. Tem momentos que aparece o próprio autor do mangá falando, por exemplo, tal distância é uma cesta que vale 3 pontos. E ele explica, isso aqui foi falta por causa disso. Ele meio que dá ele se intromete no meio ele meio que se intromete no meio da história para dar essas explicações, ou então os próprios jogadores explicam pro Sakuragi o que está acontecendo e por que ele deu errado, ou por que tal atitude não pode acontecer. E cara, uma parada que eu não falei ainda é o desenho desse mangá. Dá pra ver nitidamente, isso já me falaram antes, mas agora que eu comecei a ler, eu reparei como que o desenho vai evoluindo. O autor no começo ele faz um desenho simples dos jogadores, mas a narrativa já tá ali. Você pode ver que tem momentos em que o jogador ele tá cobrindo a página inteira, enquanto tem vários quadros. E ao mesmo tempo ele tem momentos que ele tá fazendo a cesta de basquete e as onomatopeias, né, girando em torno da página toda, com o barulho dos tênis, com o barulho da bola quicando. Isso pega toda a emoção também da torcida gritando pelo time. Cara, é uma parada que eu nunca vi e que, tipo, impressiona demais. Tem momentos que você tá passando a página e você vê já acabou a história, porque é muito fluido, cara. Você nem sente a história pesando de tão gostosa que é a história e de tão fluida que é a narrativa. E como eu tava falando do desenho, se você for acompanhando, eu, por exemplo, li até o volume 8. Se você pegar do volume 1 até o 8, você vai vendo a diferença do traço do cara. Porque ele começa a fazer de uma forma mais realista, coloca o suor da pessoa mesmo, coloca a pessoa cansada, a pessoa... No começo é como se fosse de uma forma mais caricata, e depois ele vai meio que achando a mão dele, sabe? E isso juntando com a narrativa que já é boa desde o começo, deixa a história muito, muito empolgante, cara. Muito empolgante mesmo. Eu tava falando como os personagens são bem construídos, e faltam 2 personagens que eu preciso apresentar aqui, que são muito importantes, e que são os 2 que vão fechar o time principal de basquete, né? Pra formar os 5 principais, porque o Koguri acaba ficando como o 6º homem ali de reserva. E são o Mitsui e o Ryota. E o Ryota é um rapaz que ele é do 2º ano já, só que ele ficou de fora por muito tempo por causa de uma briga que ele teve com outras pessoas. Então ele é um cara muito brigão, com a personalidade parecida com o Sakuragi, só que eles rapidamente se entendem, porque o Ryota também, ele tenta dar em cima da menina que ele mais ama ali e nunca consegue, então eles acabam fazendo amizade, o que pareceria que seria uma briga enorme com mais um jogador, acaba sendo uma amizade, e ele joga muito, ele é mais baixinho do que os outros, e ele ajuda ali junto com os outros jogadores a crescer no time. E o último jogador, que é o Mitsui. E ele, cara, é muito interessante, porque isso mostra mais uma vez como que o autor, que eu nem falei o nome, né, que é o Takehiko Inoue, ele também fez Vagabond, está fazendo Vagabond até agora. E também tem um outro mangá dele que é de basquete com cadeirantes, que ele também está fazendo agora. Mas voltando aqui, né, o Mitsui, cara, isso mostra como que o autor é bom.
O Mitsui, ele é um jogador que ele era muito promissor no começo. Ele foi, inclusive, o melhor jogador do ensino fundamental. E ele chegou no ensino médio tipo Rukawa, já para ser um dos melhores, com a expectativa lá em cima. Só que aconteceu uma contusão com ele e ele ficou de fora por um tempo. E acabou que ele ficou muito abalado por isso, porque ele tentava voltar e acabava ficando mais tempo, porque ele voltava antes da hora e se contundia de novo. E acabou que ele desistiu do basquete. E o Akagi e o Koguri, que são os jogadores mais velhos, conhecem ele e sabem do potencial dele. E tem um arco já no começo, assim, depois do primeiro amistoso que tem de basquete contra o Ryonan, que é um outro time muito bom, e que é uma partida emocionante, essa partida, a primeira do amistoso, que já mostra muito do que vem por aí. Como o autor consegue colocar tanta emoção só no amistoso, você já vê que, tipo, imagina quando chegarem os jogos principais, sabe? E aí o Mitsui, ele chega, né, no colégio, na quadra de basquete, querendo bater em todo mundo, porque um dos meninos que o Ryota teve briga foi com ele. E o Ryota nem tem noção, nem sabe que o Mitsui já foi jogador de basquete. É simplesmente porque ele é brigão. E o Mitsui, ele tem toda uma redenção aí nesse arco, porque ele tá voltando ali por vingança com o Ryota na quadra, onde tem todos os jogadores, e ali chega um momento que ele se arrepende por tudo que ele faz. E depois de 2 anos parado, já no terceiro ano, mesmo achando que ele não conseguiria, ele entra pro time principal, sabe? Ele tá ali como o 5º homem já do time de basquete. E o fato dele ter sido um dos melhores jogadores no Fundamental ajuda muito. Só que às vezes ainda pesa o fato dele ter ficado 2 anos parado. Então, tipo, você vê que no começo, só nesses 8 volumes, foram só de introdução pra gente começar a conhecer os jogadores, começar a se importar com eles, a gostar deles. Isso tudo, tipo, juntando com a narrativa, juntando com o desenho, juntando com toda essa empatia que a gente tem por eles, torna a história incrível. Tipo, eu tô muito ansioso pros próximos. Eu espero que vocês deem uma chance aí, procurem ler essa história, quer seja pela Conrad, quer seja pela Panini que está lançando agora. Vale a pena demais ler Slamdunk. Fica aqui minha recomendação. Eu vou trazer um outro vídeo mais pra frente sobre os volumes seguintes, mas por enquanto, cara, só esses 8 aqui já me empolgaram demais. Mas então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha aí. Se você gostou muito do vídeo, se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante. Assina o sininho aí que também você vai receber notificações dos próximos vídeos. E no mais é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!